Ora viva, boa tarde a todos, bem-vindos. Normalmente começamos por dizer que o quão importante é estarmos conscientes do nosso estado neste momento, e isso mantém-se. Eu queria sugerir hoje o seguinte: apercebemos o nosso estado neste momento, mas também vamos nos confortar e congratular, digamos assim, por aqui estarmos. É como se tivéssemos Se chegássemos a um espaço onde somos abraçados e aninhados, onde podemos estar confortáveis, onde sabemos que estamos a fazer algo porque queremos o melhor para nós e para os outros à nossa volta, vamos criar essa noção dessa atmosfera, deste espaço que nos abraça, que nos acarinha, que nos sustém, que nos mantém. É espaço confortável onde é bom chegar, aqui sentados, na sala onde cada um está, no sítio onde cada um está, como está num ninho. Estamos aconchegados, protegidos e amparados. Um sentimento de alegria por estarmos a praticar, um sentimento de bem-crença, compaixão para connosco próprios, bem-querer intimamente a este ser aqui sentado, desejar o melhor para ele. Como se fosse um aconchego ao coração, como um pai ou uma mãe com o filho nos braços. Deixamos que essa bem-crença, que também é amor incondicional, meta, trespasse cada célula do nosso corpo, nosso cérebro, nosso coração, aninhados, aconchegados aqui, neste ponto. Podemos sim dar restícios dos momentos anteriores, das conversas, do que aconteceu antes. Deixamos-los ir em segurança e confiança, abrindo-nos para o nosso próprio coração, receptivos, seguros. Vamos sentir muito bem a sensação na planta dos nossos pés. Começamos por aí. Sentir muito bem qual é a sensação aí. Existe calor, existe tensão, existe nada de especial.
Conseguimos continuar aí? Vamos para os dedos dos nossos pés, pontinha dos dedos, peito do pé esquerdo, peito do pé direito, os calcanhares e tornozelos e ligação entre os dois, subindo lentamente pela canela das pernas até ao joelho, lentamente. E existem diferenças de temperatura? Não existem? Subindo lentamente pela barriga das pernas até aos joelhos, até a parte de trás dos joelhos. O que é que sentimos na parte de trás dos joelhos? O que é que sentimos na parte da frente dos joelhos? O que é que existe entre a parte de trás e a parte da frente dos joelhos? Qual é a sensação? As nossas coxas, parte de cima da perna, estão descontraídas, têm tensões. A pressão da almofada, a barriga, zona abdominal.
Existe movimento na zona abdominal. Estamos presentes com esse movimento. A nossa caixa torácica, os pulmões, o coração, sensações. Os nossos ombros, pousamos nos nossos ombros, a ligação dos ombros ao pescoço, nosso pescoço, deixamos que se solte, vertical e solto. Subindo pela nuca, até ao alto da cabeça, passando pela caixa craniana, pelo rosto, pelo queixo, pelo nariz, pela testa, pelos olhos. Sensação nos braços, nos cotovelos, nos antebraços, nos pulsos, sensação nas costas das mãos, sensação ao longo dos dedos até a ponta dos dedos. Vamos descansar novamente na palma das mãos, conhecendo esse lugar, sabendo a sensação.
sensação nas costas, na coluna vertebral. Vamos descendo ou subindo conforme preferirem. As vértebras, uma após a outra. Sensação da respiração. O ar a entrar pelas narinas, encher os pulmões, passar pelo corpo, o ar a sair. Conscientes destes momentos, cada um destes momentos. Com uma atitude de interesse, de investigação, conscientes da respiração por alguns momentos. Se acharem que estão perdidos nos pensamentos, em algum aspecto do passado, de crítica, do futuro, lembrem-se de se aconchegarem neste momento, voltar ao momento presente, na respiração. Não existe nada mais que precisem, que esteja fora deste momento. Não precisam de se preocupar com outra coisa que esteja para lá, para além deste momento. Inspiração, expiração. Inspirando bondade e confiança. Expirando autocrítica e julgamento. Deixando ir a autocrítica e o julgamento. Inspirar bondade e confiança.
um momento em que sentimos amor dentro do nosso peito, conchego, como no ninho dos pais, segurança. Continuamos na respiração. Com a noção da respiração preencher-nos todo o corpo, todo o peito, todos, todos, todos os braços, toda a perna, pelas mãos, pelo pescoço,
pela cabeça, ponta dos dedos, corpo a respirar, conscientes da área à volta da nossa cabeça, acima da nossa cabeça, atrás do pescoço, conscientes do espaço à volta dos ombros, ao redor dos braços, espaço à volta do corpo. Vamos nos manter aí um pouco, espaço à frente do peito, à frente da testa, conscientes do espaço mais ao largo, mais acima da cabeça, mais para lá do corpo, espaço dentro da sala, espaço fora da sala, espaço acima do prédio, à volta do prédio, espaço à volta dos outros elementos, casas e árvores, acima das casas e das árvores, espaço mais acima, mais ao largo, conscientes desse espaço. Sentimento de compaixão para com todos os seres nesse espaço e mais ao largo, à volta do globo. O espaço à volta da casa, dentro da sala, espaço à nossa volta, dentro de nós, respiração. Conscientes neste momento, percebemos das características da mente e do coração, olhamos para elas neste momento, que tipo de qualidades estão presentes, não qualidades, vamos terminando a nossa sessão de meditação,
Podemos abrir os olhos, mexer as mãos, sensação de presença neste espaço, de bem-querença neste espaço. Estas são pequenas dicas também que podemos praticar na nossa meditação diária, no dia a dia, quando temos um pouco de espaço e em que a mente está minimamente presente e assente para podermos olhar interiormente. Muitas vezes existe a questão dos pensamentos que estão sempre muito divagantes e muito saltitantes durante o dia, antes da meditação, durante a meditação. E como sabemos, há muitos processos que podemos pôr em ação para melhorar a qualidade dos pensamentos ou para maximizar a nossa consciência daquilo que estamos a pensar. Quando, ao ouvirem esta frase, maximizar a consciência daquilo que estamos a pensar, muitas vezes apercebemos que passamos a maior parte do tempo sem nos aperceber daquilo que estamos a pensar. E que só nos apercebemos quando o pensamento dói, ou quando o pensamento é demasiado forte, ou já começa a trazer algum desconforto, ou excitação, ou alegria. Mas esta consciencialização do pensamento, daquilo que estamos a pensar em cada momento, não é um processo que tem esse fim em si próprio. É um processo de nos manter presentes, de forma a constatarmos quais são as direções que estamos a tomar a cada momento, que impulsos é que estão presentes e o que é que vale realmente a pena seguir. Quando os pensamentos estão muito saltitantes, uma das coisas que podemos fazer, já sabem que há várias coisas como ter a respiração presente ou como pensar num mantra mentalmente, ou até mesmo oralmente, verbalmente, se tivermos as condições para o fazer. Mas, por exemplo, podemos pensar, por exemplo, nas 5 qualidades espirituais, por exemplo. Podemos agarrar numa destas listas de elementos úteis, digamos assim, que temos ao nosso dispor e cultivar essas qualidades. E é uma forma também de ter em mente essas qualidades. O cultivar é um cultivo ativo e, curiosamente, por si só, faz com que essas qualidades emerjam no nosso interior, não só através desse aspecto ativo, mas também pelo relembrar, digamos assim, dessas qualidades. As 5 qualidades espirituais, hum, muitos de vocês hão de saber, mas são sada, que é um sentimento de confiança no caminho, um sentimento de confiança na prática. Ah, muitas vezes falamos que esta confiança é uma confiança que surge consoante vamos nos apercebendo do resultado que a prática tem em nós, nossa mente, nosso coração, nossa vida. Portanto, é uma confiança sábia, digamos assim. Uma confiança que tem uma base nossa noção direta da realidade. Outra das 5 qualidades espirituais é Virya, é a qualidade de energia, de empenho, de esforço. E, portanto, só ao pensarmos em Virya, podemos pensar na palavra em português, claro, não temos que pensar em Pali. O que interessa é cultivar a qualidade, a característica de uma forma que para nós seja mais óbvia possível, ou que faça mais sentido possível. Portanto, não tem problema nenhum em pensar em termos de energia, esforço. A palavra em Pali tem estas características que engloba, por exemplo, aqui energia e esforço. Em português temos duas palavras distinguíveis e a palavra Vidya em Pali
engloba estas duas num só. E vir é realmente aquele esforço, a energia, o empenho que pomos nas coisas, a dedicação que temos às coisas. Imagina que estamos a dar demasiada dedicação, por exemplo. É algo para constatar. Estamos a pôr demasiado empenho numa certa direção e estamos a ficar bloqueados, estamos a ficar tensos. Se não temos um momento de consciência para nos apercebermos que isto está a acontecer, vamos deixar que essa tensão se intensifique até haver uma cristalização, até estarmos completamente bloqueados, até cairmos para o lado. Se não nos apercebemos que não estamos a pôr empenho, nem esforço nenhum, nem energia nenhuma, vamos estar completamente derreados, porque não direcionamos a nossa mente para lado nenhum e deixamos ir em todas as direções que existem e não fizemos nada de útil. Não construímos nada de útil, não cultivamos nada de útil, deixámos-nos ir à mercê das leis do mundo. Então, há alguma coisa algo que podemos ter em mente, por exemplo, quando os pensamentos estão muito saltitantes, é a qualidade, a característica de vida e empenho. Só tradicionalmente parece que nos faz estar mais presentes, e é esse mesmo o objetivo também. Outra das qualidades é penha, a sabedoria, o desenvolvimento daquilo que é realmente um o cultivo daquilo que vamos aprendendo, daquilo que vamos refletindo, daquilo que nos vamos aprendendo e nos apercebendo. A penha, contrapõe aqui um pouco, ou ajuda a equilibrar a sada, a fé, a confiança, exatamente por isso, por trazer um elemento que passa também pelo nosso intelecto, vai além do intelecto, mas passa também pelo intelecto. E portanto não damos temos mais segurança nessa confiança, no sentido de não ser uma confiança cega, quando aplicamos e quando contrabalançamos com realmente esta sabedoria, a sabedoria que vamos ganhando ao olhar para dentro, ao conhecer a vida e o mundo a partir do nosso interior. Uma das outras características das 5 qualidades espirituais é samadhi, e mais uma vez aqui dizemos que samadhi é dar um sentido de continuidade à nossa prática. Samadhi, como já falámos, é muitas vezes definido como concentração, e concentração mais no sentido concêntrico, estamos no nosso centro, ou pelo menos não dispersos, e não é tanto o sentido de foco num ponto único exterior a nós. Também podemos fazer isso, esse é um tipo de concentração, mas quando se fala em Samadhi é este manter-nos num centro, manter-nos concêntricos. É mesmo isso que quer dizer, manter-nos concêntricos. Não no sentido de egocêntricos, mas não dispersos. E, e no sentido de manter esse não disperso, esse presente, aqui. Portanto, Samadhi tem esta característica. Às vezes a palavra concentração, apesar de querer dizer isso, não transmite realmente essa noção. Por isso é que parece que temos de estar concentrados com a mente muito focada num sítio ou noutro, e isso às vezes até-nos tira um bocadinho dentro de nós, e até não nos faz, não tem uma qualidade tão refletiva. Não conseguimos perceber ao mesmo tempo o que é que está a acontecer dentro de nós, ou na nossa dinâmica, se estivermos simplesmente muito concentrados num ponto superior a nós. Faz a mente acalmar e faz a mente estabilizar-se. É muito bom também. Mas não é o samadhi, é esse samadhi que se fala aqui no budismo. O samadhi não quer dizer isso, digamos assim. Não é essa a concentração que se fala aqui, neste caso, nesta característica espiritual. A característica espiritual aqui é este sentido de estar no centro e no sentido de continuidade. Continuando a estar no centro. Não sair, não dispersar. Ahm, Normalmente diz que a outra qualidade espiritual é sati, e diz que esta é aquela que observa as outras todas, digamos assim. Portanto, sati é consciência, estamos conscientes do que está a acontecer, e é aquela que mantém as outras em equilíbrio. Se estamos a ir demasiado para a confiança, demasiado para uma sabedoria, ou para uma sabedoria que começa a ser muito racionalizada, por exemplo, se estamos a pôr demasiada energia, se estamos a extravasar energia. Então temos que equilibrar com este sentido de concentração, de estar presente, de continuidade, em vez de ir muito
disparar num ponto muito, muito, muito subitamente, não vamos dar este sentido de continuidade, de estabilidade, a nossa prática com Samadhi. E Sati é o que mantém isso em equilíbrio, é o que supervisiona, digamos assim. Estas é uma das 5 qualidades, é o que supervisiona as outras 4. Portanto, é a consciência. Lembramos que esta consciência é a consciência que tem consciência do caminho, digamos assim, não é só consciência de estar presente, mas é mais do que isso, é estar presente no intuito do caminho e da libertação. É estar presente, mas saber porque é que está presente. Não é estar presente só por estar presente. Portanto, não é uma questão de atenção, não é uma questão de só estar no aqui e agora. Não, é estar aqui e agora, engloba a atenção também, mas tem esse fundamento, esse objetivo. Portanto, tem essa boa intenção por trás, tem essa bem-querença por trás da bem-querença ao próprio ser e à libertação, ao objetivo final, digamos assim, se quisermos chamar assim, o Nibbana, ao Nirvana. Não sei se tem algumas questões que gostariam de colocar. Esteja à vontade, por acaso não abri aqui o chat, exato. Ok. Estamos a fazer esta sessão de meditação hoje, nesta semana, apesar de termos feito também a semana passada, porque na semana que vem temos a nossa celebração do fim do Retiro das Chuvas, que corresponde mais ou menos ao verão aqui na Europa. Portanto, teremos a Catina no domingo e, portanto, vai ser um momento mais azáfama o dia anterior aqui no mosteiro e, portanto, decidimos fazer esta sessão já esta semana. Aproveito para dizer, nós temos estes workshops de meditação ao domingo presenciais aqui em Sumedharama e que são ao primeiro, ficar definidos ao primeiro e ao terceiro domingos de cada mês. Ora, o próximo domingo, sendo a Catina, não vamos fazer workshop de meditação, pois até pensamos em fazer, porque as celebrações às vezes terminam por volta das 3h30, mas os monges vão estar todos a costurar um hábito para oferecer a um dos monges. Portanto, vai haver azáfama e movimento no edifício principal, porque é aí que costuramos também. E portanto não será assim muito compatível com haver workshop de meditação. Se o tempo estivesse muito bom, poderíamos fazer na plataforma lá fora. Até à data não é isso que a meteorologia indica. A semana passada fizemos o workshop de meditação, realmente metade na plataforma lá fora, metade dentro da sala de meditação. Portanto, também é uma possibilidade, mas para o próximo fim de semana parece ser menos plausível. Outra coisa, quando nós estamos muito perdidos nos pensamentos ou temos emoções fortes demasiado acerca de algum assunto ou de alguma pessoa, até às vezes questões de atração, por exemplo, ou de aversão, é interessante lembrarmos esta questão dos elementos, de vermos a pessoa, ou seja o que for, ou a mesa, ou os pensamentos como elementos. Lembrarmos que aquilo são elementos agregados de uma determinada forma e que dá um certo aspecto visual e que torna aquele ser, ou aquele evento, ou até mesmo aquele pensamento, neste caso é sem forma e não tem um aspecto visual, mas tem uma energia, tem um movimento, pensamento, não é? E portanto podemos nos aperceber disso. E quando nos apercebemos que isso são tudo colocados, que são tudo feitos, é tudo feito por diversos elementos, às vezes isso faz com que a ilusão que aquela situação, aquela pessoa, aquele pensamento exerce sobre nós se desfaça. É como perceber o truque de magia, e então o truque de magia já não exerce magia sobre nós. Continuamos a ver o truque de magia, podemos achar engraçado, bonito, interessante, mas já não tem o efeito de uau! Porque já percebemos a verdade. E portanto, isto não é para tirar a graça à vida, não é? Não é que nós seja bom haver efeitos e momentos de uau, mas se ficamos assoberbados por alguma situação, é sempre bom lembrarmos que tudo é realmente feito por diversos elementos. Podemos pensar no corpo humano, para além dos elementos água, fogo, ar, etc. Podemos pensar nos átomos mesmo, podemos pensar nas moléculas, nas partículas,
e perceber o quão isto é tudo um agregado desses pequenos elementos que se formam para dar esta vida e este aspecto e esta cor a este corpo, e um dia, a este e aos outros, e um dia vão se desfazer também e vão voltar novamente à Terra em todos os seus diversos elementos novamente. E portanto, essa é uma forma de tirar a ilusão, digamos assim, ou o efeito de magia que às vezes pode exercer sobre nós. É interessante também porque quando nós às vezes temos um problema, ou uma situação no trabalho, ou seja o que for, é interessante fazer essa desconstrução em diferentes elementos e ver as conjunturas, este elemento, mais aquele elemento, mais aquele elemento, parece que fica assim uma obra numa tela maior à nossa à frente, e podemos olhar para diferentes elementos de uma coisa que era um problema que não estava muito bem expresso ou explícito para nós, e depois passa a ser um conjunto de elementos onde podemos destacar uns e outros em vez de só vermos um problema num emaranhado muito grande. É interessante e pode ser muito útil mesmo fazermos isso. Em relação às nossas dores interiores, também às vezes isso é útil. É perceber os diferentes elementos e perceber que é um agregado de elementos, e até podemos tentar experienciar o que é que aconteceria se tirássemos um dos elementos como um processo. Não é isto, não é uma manipulação, é um processo de investigação. O facto de estes obrigado. O facto destes ensinamentos terem sido originalmente transmitidos em Pali e poderem ser traduzidos de várias formas noutras línguas, como acabamos de ver, pode causar alguma dificuldade, ambivalência na compreensão desses princípios. Muita, muita. Por isso é que temos de estar sempre a explicar os conceitos do Pali. É assim, as línguas desenvolvem-se de formas diferentes em partes diferentes do globo, e em culturas diferentes, com conceitos diferentes, com noções diferentes, com, com preconceições diferentes, e então temos de estar sempre a explicar. Por isso é que muitas vezes, agarro-se, eu dou muitas vezes o exemplo da palavra mindfulness, que é uma palavra boa em inglês, mindfulness, mas que as próprias pessoas que falam, cuja língua nativa é o inglês, dizem que é uma palavra pouco usada, de forma geral, fora do contexto da mindfulness, e pode realmente não transmitir aquilo que sati quer dizer. Porque pode simplesmente quer dizer vai com atenção. E vai com atenção é muito pouco. Já é alguma coisa, mas é muito pouco para aquilo que sati realmente quer dizer. Concentração é outra questão. E então, sim, pode haver muitas. Pode causar alguma dificuldade e ambivalência na compreensão dos princípios. E, portanto, é que temos que investigar, temos que aprender, temos que estudar. Se queremos realmente perceber se isto faz sentido para nós e se queremos realmente ir a fundo, é importante estudar um pouco. Não estou a dizer estudar a língua do Pali, mas estudar os princípios, neste caso do budismo, na explicação que tem nas várias tradições, para perceber realmente o que é o Nirvana, por exemplo, o que é o Nibbana, o que é esta história do Nirvana, o que é o Samadhi, o que é os jhanas, né? Os jhanas são aprofundamentos, digamos assim, do Samadhi, e muitas vezes mais uma vez, são traduzidos por estados de concentração. Então vamos lá ver o que é que isso realmente é. É só concentração? É uma questão de afunilar a nossa mente, ou tem outros elementos presentes? E aí sim, há muita literatura que explica muito bem, de forma detalhada, e ainda assim, nem toda a literatura corresponde exatamente uma à outra, ainda há interpretações diferentes, mas vamos chegando com uma noção. E também há uma questão aqui que é importante nós não nos agarrarmos demasiado, por exemplo, a uma tradução, por exemplo, é percebermos o que é que aquilo realmente é, sentimos, e mesmo que não consigamos expressar em palavras, sabemos o que é para nós, e às vezes vamos refinando esse saber, mas aqui é a questão da confiança, realmente, vamos apurando esse saber, vamos ganhando uma confiança no que é que aquilo significa para nós. E até pode vir a significar não exatamente aquilo que originalmente se queria dizer, mas pode ser alguma coisa que vá criando um sentido para nós. Isso é que é importante, o caminho é que é importante. Se faz dentro dos contextos do budismo, ou do hinduísmo, ou do islamismo, seja o que for, essa não é a questão. A questão é que faça sentido para nós, consigamos dar um rumo à nossa vida, consigamos apanhar o fio à meada, e vamos construindo e cultivando em cima disso. E é bom e importante contraponto, é importante também
não tanto falar com outras pessoas, mas ter contrapontos, para perceber se não estamos de alguma forma a sair de um eixo, a sair demasiado do eixo. Mais uma vez digo, não nos vamos contrapor com a normalidade do mundo, porque a normalidade do mundo, se observarmos, não é muito saudável, portanto não é um ponto médio, não é o caminho do meio, é só o que é normal hoje em dia, e o que é normal já há muitas centenas de anos. Não é que seja e mesmo que se formos pensar no que é normal há muitos milhares de anos, com o processo evolutivo também não faria sentido, não quer dizer que as coisas foram ser mais saudáveis há muitos milhares de anos, porque havia um outro tipo de compreensão dentro da humanidade, dentro deste planeta, estamos a falar dentro deste contexto, dentro deste planeta, não é? E portanto o normal não quer dizer que seja equilibrado. Aliás, o normal temos visto que até é bastante desequilibrado. Portanto, entre o ponto do normal que imaginamos numa escala de 1 a 100, esta é uma metáfora, digamos assim, muito, muito, muito fraca, mas é só para dar um aspecto visual também. Imaginamos que na escala de 1 a 100, em que o 1 é o péssimo e o 100 é o ótimo, se calhar imaginem que o mundo está nos 10, 20, 30, vamos imaginar. Há muita coisa boa a acontecer também, não é? Portanto, vamos equilibrar isso por aí. E, portanto, nós não temos que apontar para o 50, nós temos que apontar para o 100. E também não podemos apontar para o 30, senão vamos chegar todos na mesma. E sem ser muito idealista, e sem criar uma gap, um fosso entre nós e os outros, porque não é essa a questão, até pela questão da compaixão que vai surgindo naturalmente com o processo do caminho interior e da compreensão sobre a natureza humana e sobre a mente humana. Vamos criando uma compaixão natural por toda a nossa volta e por nós próprios, e portanto não é para criar um fosso entre nós e as pessoas que vai causar uma divisão, antes pelo contrário, é um sentido de união que vai puxando todos para um sentido mais elevado do viver e da humanidade, da consciência. E portanto não é para criar o fosso, mas é quanto mais puxarmos para o 100, quanto mais lá chegamos, digamos assim. E portanto o 100 aqui é, digamos, o expoente máximo daquilo que podemos fazer como seres humanos e portanto, não querendo aqui ter agarrar-nos a um objetivo de uma forma apegada, não é? Mas vamos fazendo uma caminhada, num certo sentido. E às vezes não vale muito a pena estarmos a fazer comparações, porque alguém nos diz: então, mas o que é importante é ver um bocadinho de televisão à noite, descontraído, etc, etc. Pode ser completamente plausível na vida de cada um, não tem problema nenhum. Isso da meditação é uma coisa, se podemos fazer 5 minutos uma vez por semana, está bom. É o que resultar para cada um e, portanto, este tipo de comparação às vezes não podemos realmente estabelecer. Porquê? Porque as pessoas estão em pontos muito diferentes e isto é sem julgamento nenhum, porque, como eu digo muitas vezes, o que é importante é que cada um faz no ponto em que está, isso é que é o valor, não é o ponto em que está, é o que faz no ponto em que está. Portanto, não vale a pena estarmos a fazer comparações dessas e deixarmos-nos cair, digamos assim, porque o mundo está-nos sempre a dizer: estás a ir num caminho um bocadinho diferente daquilo que é o normal. Ótimo, ainda bem. Se for para melhor, então que seja. Vamos só fazer então um bocadinho de silêncio. Não sei se alguém tem mais alguma questão. Vamos então só fazer um bocadinho de silêncio no fim desta nossa sessão de meditação. Hum, Como disse, na próxima semana então teremos a nossa catina. É um evento aberto, todos são bem-vindos a, a vir a esse evento. Hum, e provavelmente depois a próxima sessão à tarde será no sábado seguinte. Mas eu estou só a fazer 3 minutinhos de silêncio e desejo desde já muito boa semana, boas semanas a todos, muitas felicidades, muito aconchego dentro do coração, muito amor por vocês próprios e pelos outros à vossa volta e muita elevação de mente.